Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Investir na América. Eu sou a Lê Nogueira. É um prazer estar aqui para gravar e conversar com vocês sobre um assunto super interessante. Bora lá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Raul Nogueira. E antes da gente começar, sempre tem esse mesmo recado. Clica aqui para você se inscrever no nosso canal. Clica no sininho para você ser notificado de tudo que a gente posta aqui, todo o conteúdo que a gente coloca. E compartilhe esse vídeo para todas aquelas pessoas que você conhece, que você gosta, que você não gosta. Não perde a chance. Vamos lá. Agora, o assunto de hoje, o assunto desse podcast é sobre fé. Fé e finanças ou investimento, ou como a fé é importante para investir. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto? Eu gosto demais de falar sobre fé, sobre Bíblia, sobre o que eu acredito, então eu acho que vai fluir bem gostoso. Vamos falar disso porque é super importante, porque são valores que estão enraizados na gente e que moldam aquilo que a gente faz com tudo, inclusive com o nosso dinheiro. Agora, já que você falou valores enraizados, como é que tudo começou? Qual foi a raiz desses valores na sua vida, Raul? Para mim começou com a família, né? Eu já nasci, nós somos cristãos, eu já nasci numa família que professava dessa fé e eu sigo assim. Desde criança aprendi, né? Reconheço Cristo como Deus, como meu Salvador, e essa é a religião que eu tenho, né? A fé que eu tenho, que eu levo para mim, para minha família, para minha esposa, para meus filhos. Então foi assim que começou para mim. Para você começou diferente, né? Para mim começou diferente. Eu fui conhecer a fundo a Bíblia e Jesus e tudo mais quando eu entrei na faculdade. Fui morar sozinha em São Paulo, aquela solidão, aquela vida meio vazia de balada e dia seguinte nada. E aí a minha irmã falou: Lê, vai na igreja. Vai numa igreja aí pertinho de casa. Eu morava sozinha em São Paulo, mas na casa que a gente sempre cresceu. E aí ela falou, vai numa igreja. Aí eu fui na igreja, fui com a minha mãe foi me visitar, e a gente foi juntas. E ali foi me apresentado o plano da salvação. Se você não conhece o plano da salvação, você manda uma mensagem que eu vou ter um prazer enorme de contar para você. Vai ser um coach one-on-one, você vai fazer? One-on-one, imagina que gostoso. Mas olha só, e lá eu aprendi sobre o plano da salvação, conheci e comecei a estudar a Bíblia e mudou a minha vida. Por que mudou a minha vida? Bom, porque Jesus muda a vida de todo mundo. Outro dia até ouvi uma história, eu vou contar para você. Quando você conhece a Cristo, de fato, é como se um fusquinha batesse de frente num caminhão. Não fica igual nunca mais. Aquele fusquinha, cara, Não já sobra era. fusquinha. Então, foi exatamente isso que aconteceu. E eu fui para a igreja onde o Raul frequentava. Né? Cristocidência, como a gente gosta de falar. Ela foi parar na igreja que eu tava e, pra mim ali foi amor à primeira vista. Ela se apaixonou por mim naquele momento, naquele instante. E estamos juntos e aí já faz mais de 20 anos. Vamos corrigir? Ele ficou me procurando. Eu acho que é até legal a gente falar isso, porque eu via o Raul tocando, o Raul tocava já. Pra quem não sabe, eu toco guitarra, toco violão, toco baixo, brinco no piano e na bateria, adoro música, faço isso como lazer e paixão. E ele tocava, mas realmente não chamou minha atenção de forma alguma. Intriga da oposição. Mas a gente fazia parte do mesmo grupo de jovens na época, e aí o Raul deu um jeito de pegar meu telefone e começou a me ligava, mandava mensagem e enchia minha paciência. Eu achava Vamos até usar que o termo correto, eu comecei a investir na Alessandra. Exatamente, né? Eu comecei a investir na Alessandra. Hoje a gente investe na América, mas... E a forma como ele investiu no começo... Primeiro eu achava que era um outro cara que chamava Raul, da minha faculdade, que me ligava. Eu fui tão grossa com ele, eu falei, olha, para de me ligar, por favor, porque eu achava que era um outro cara. E aí, quando eu percebi que era ele, da igreja, eu falei, meu Deus, que vexame. Aí eu pedi desculpa e tudo mais, mas ele continuava me ligando, e aí eu comecei a atender melhor. E ele me falava para abrir onde a Bíblia? Eu tava aprendendo Bíblia, gente, eu não entendia nada, mas ele falava o quê? A gente lia Cantares junto. Cantares, de Salomão, tem Pra quem não conhece a Bíblia, vai lá ler que você vai entender por que eu usava Cantares, né? Porque eu tava me chavecando ela com a Bíblia. Eu achava aquilo a coisa mais fofa do planeta. Mas vamos trazer pra finança. A gente tá falando de fé, de Bíblia, né? Dá pra usar a Bíblia pra várias coisas. A gente tem que entender a raiz. Dali eu segui
caminhando, estudando e entendendo cada vez mais a Bíblia. E eu amo estudar Bíblia, é revelador demais em todas as etapas da vida. Inclusive nas finanças. A gente tem até uma série que a gente precisa voltar a fazer. Vamos voltar a fazer, que é Provérbios, né? Teve um bom tempo que a gente falou sobre É Provérbios. que a voz das crianças engrossaram, Então, perdeu a mas graça. mas vamos fazer eu e você, porque é legal, porque tem Vamos. muito conhecimento, tem muita sabedoria, tem muita informação, Tem. inclusive para finanças, né? Quando a gente está lendo, estudando e fazendo. Então, muitos gurus do universo financeiro de qualquer país aí, eles usam muito a referência do que já está lá, porque lá já está escrito há mais de 2000 anos, né? Então, é por isso que eu falo que vem de lá a referência que está falando. Então, muitos princípios básicos da finanças. Vou dar um livro muito famoso, se você não leu, leia, porque é muito bom, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Todos os princípios que você encontra naquele livro, eles já estavam na Bíblia. Tá? Então, assim, tem muita riqueza, tem muita informação e vem junto com essa nossa fé, nossa religião, o que a gente acredita, e isso tem moldado o nosso caráter desde então, né? Desde quando a gente se conhece e a gente tá junto. Sim, e desde o começo, porque assim, quando a gente fala de fé e finanças, ou Bíblia e finanças, sempre cai em dízimo e em oferta. O primeiro assunto que se fala aliás, eu acho que é o único, né? Na maioria das igrejas, é sobre dízimo e oferta. E aí é onde pega as pessoas, muitas pessoas torcem o nariz, e muitas pessoas, ok, não se aprofundam em estudar isso. Mas para mim nunca foi assim um problema dar dízimo. Eu entendi desde o começo que se eu acredito num Deus poderoso, eu acredito que ele é poderoso, Bom, inclusive aí já nas vai um princípio que finanças. a gente tem de valor, que a gente entende como a gente entende o dinheiro. A gente entende que o dinheiro não é nosso. A gente entende que a gente administra um recurso que pertence a Deus, porque ele é um ser supremo. Então o dinheiro não é nosso. Então, quando a gente fala de dízimo, seja de oferta, ou como você quiser entender sobre o dinheiro que é entregue na igreja, a gente só entende que a gente está, na verdade, devolvendo uma pequena parte daquilo que ele deixou, que ele confiou que a gente vai administrar. Então, esse é o princípio, é assim que a gente entende. Né? Eu não estou dando dinheiro porque eu estou pagando o salário de A, B, C ou D, porque a pessoa vai viver a vida A, B, C ou D. Na verdade, eu não tenho controle sobre aquele dinheiro, porque na verdade ele não é meu. Né? Então, a minha função é de mordomo, a minha função é de administrador, a minha função é de usar bem aquele recurso. E isso a gente encontra muito claro na Bíblia. Né? Tem várias passagens, não sei nem se você fez as anotações, se eu estou atropelando suas anotações Não, aí, fica à vontade. mas tem várias passagens que mostram lá que. Vou dar uma passagem famosa dos talentos, né? Vamos trazer ela para o mundo financeiro mesmo. Então Deus vai lá, né? Na verdade não é Deus, né? Como é que é? O Senhor, Senhor. ele vai lá e pega 3 pessoas e ele vai dar recursos diferentes para essas 3 pessoas. Um recebeu 1, o outro recebeu 2, o outro recebeu 5 talentos, que chama na Bíblia. Vamos pensar em dinheiro. Um recebeu 5 milhões, um recebeu 2 milhões e o outro recebeu 1 milhão. E aí passa um tempo, o senhor fala, usa bem esse recurso e depois a gente volta a conversar. Tô parafraseando e trazendo para nossa linguagem hoje, tá? Quando passa Versão esse tempo, Raul. Essa é a exatamente, versão quando Raul. se passa esse tempo, o que que acontece? Ele volta e fala pro cara que ele deu 5 milhões ali. Amigão, e aí, o que que aconteceu com esses 5 milhões? Tá aqui o dinheiro que você me deu, eu investi esse dinheiro aqui, eu apliquei ele direitinho, eu tô te devolvendo 10 milhões. Pô, maravilha, parabéns. Você multiplicou o dinheiro com sabedoria e eu vou te dar mais recursos. Vai pro segundo, te dei 2 milhões. O que que você fez com esse dinheiro? Pô, também fiz aqui os investimentos, multipliquei esse recurso, tem aqui 4 milhões, estou devolvendo para você. Outro que ele deu lá 1 milhão, o cara falou, pô, meu, eu sei que você é um empreendedor de sucesso e você é severo, você é justo e eu fiquei com medo de perder esse dinheiro, então eu peguei esse dinheiro e eu guardei embaixo do colchão. Porque ali, né, eu tinha a sensação de que eu tinha controle e segurança e não ia perder absolutamente nada. Então tá aqui o seu 1 milhão de volta. Cara, que incompetente que você foi. Né? Por que que você fez isso? Antes, se você tivesse colocado pelo menos na poupança, que ia render igual a inflação, ia me devolver o dinheiro corrigido. Agora eu perdi dinheiro porque você foi incompetente. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar esse dinheiro de você, esse 1 milhão, eu vou dar para a pessoa que eu dei 5 e transformou em 10. Porque ele se mostrou muito mais capaz de administrar o recurso financeiro que eu coloquei na mão dele do que você. Então aqui a gente pega vários princípios de que é importante a gente investir, que é importante a gente fazer com sabedoria, e que Deus e Jesus não era socialista, né? Porque ele pegou e tirou o recurso de quem tinha pouco e deu para quem tinha mais. Então, não quero entrar nesse lado, mas tá bem claro essa informação. Você precisa ser responsável e você precisa assumir as rédeas e fazer o dinheiro multiplicar. Esse é um princípio bíblico. Fazer o dinheiro multiplicar. E na Bíblia a gente vê muito essa questão de somos mordomos e Deus criou tudo em abundância, e essa abundância ele quer que nós
também multipliquemos e também transforme cada vez mais e mais. Então, a Bíblia, ela fala muito sobre dinheiro e a Bíblia é sabedoria pura, né? Então, se você quer entender como funciona dinheiro, se você tem vontade de investir, se você quer realmente alcançar o propósito da sua vida, a Bíblia tem resposta, tem orientação e envolve dinheiro, não tem como, né? Isso é interessante. É, eu não sei qual é o propósito da sua vida, ou o que você quer alcançar, onde você quer chegar, mas sem dinheiro, com certeza você não vai conseguir fazer. E a gente pega, mesmo da. Bom, a gente está falando, né, que Deus começou e criou tudo em abundância. Jesus era rico. Você já parou para pensar que Jesus era rico? Quando você vê que quando Jesus nasceu, que recebeu a visita dos reis, a Bíblia fala que a caravana dos reis estava passando, procurando pelo bebê que nasceu. Gente, era uma caravana trazendo tesouro, não era 3 camelinhos e 3 reizinhos com caixinha de Igual a mirra. historinha, né, que a gente vê, né? A mirra, ouro, Você acha incenso. mesmo que rei, ele dá o quê? 2 moedinhas pra É uma alguém? caixinha. Não, gente. Tanto que chamou a atenção e os reis foram chamados no palácio para perguntar onde vocês estão indo? Ele falou, não, a gente está procurando Salvador, que a gente ouviu falar que nasceu. Aí, peraí, você está passando com essa caravana enorme para entregar para o rei que nasceu? O que aconteceu? Vou matar, né? Foi Herodes, mandou matar geral. Mas, gente, Jesus era rico. E se a gente pegar fast forward, colocar isso pra frente, a gente vai ver que, pô, ele tinha ali 12 discípulos, que na verdade são os que são reconhecidos e falados, mas tinha mais uma galera, né? De umas 40, 50 pessoas, né? Que estimam que andava com ele ali. E não faltava recurso, né? Então, ele vinha de algum lugar, muito provavelmente desse dinheiro que ele recebeu lá quando ele nasceu, dessa oferta que foi feita ali dos reis para a vida dele. Então, assim, tem muitos princípios aí, mas tem um que é fundamental, que muita gente ignora e muita gente não entende, e quando a gente fala de finanças, a gente sempre vem para ele, porque é base, é fundação, que a gente fala que é a reserva de emergência, né? É importante você criar a sua reserva de emergência. A gente comenta, a gente fala, busca ali entre 3 e 6 meses das suas despesas e coloca isso no lugar seguro. Isso é um princípio bíblico, tá lá. Eu vou até ler para vocês aqui para não falar errado, tá em Provérbios 6, de 6 a 8. Pega a sua Bíblia aí, se você não tem, entra na internet, dá um Google, Provérbios 6, de 6 a 8. É uma história muito famosinha, a história das formigas, né? E se você olhar para a formiga, o que ela faz? Ela trabalha no verão, ela trabalha na primavera, ela armazena comida porque ela sabe que no inverno não vai ter. Então, o que a gente tem que fazer? Um princípio básico. Pô, tá fazendo dinheiro, tá criando dinheiro, você tem que armazenar esse dinheiro. Por quê? Porque uma hora não vai ter. Uma hora vai chegar o inverno também na sua vida, né? Não precisa ser a estação inverno, mas é um momento de escassez. E a reserva de emergência, ela vai estar ali justamente para isso. Então, é um princípio básico falado na economia, falado no mundo de investimentos, e ele tá lá, ele tá na Bíblia. É um negócio milenar, né? Tem uma passagem também que eu acho muito interessante na questão do planejamento, que diz sobre. Puxa aí, amor. Se você vai construir uma ponte, você precisa fazer cálculo, você precisa planejar, para não acontecer de acabar os recursos antes de terminar a ponte e as pessoas chegarem e dar uma chacota com você. E essa passagem eu conheci ela há muito tempo atrás. Eu achei muito interessante essa questão do planejamento. Caramba, o que eu quiser fazer, eu preciso me planejar. Uma para não parar na metade. Não acontecer de eu não conseguir terminar e ainda passar aquela vergonha, aquele carão. Achou aí? Não. Então continua você que eu falo. Tá, eu quero trazer um outro princípio que eu sei e que eu uso muito, que tem ali, que a gente fala demais, que é diversificação. Então, muitas pessoas também comentam sobre isso. E é importante mesmo, porque quando a gente diversifica, o que a gente faz? A gente minimiza a volatilidade. Volatilidade quer dizer a variação do que acontece com os investimentos. E a gente minimiza o risco de perder dinheiro, tá? Esse é o objetivo principal. E na Bíblia também tem Eclesiastes. Se você não conhece, vai lá ler esse livro, porque Provérbios e Eclesiastes, livro da sabedoria e livro sobre investimentos. É o melhor que tem no universo já lançado. Vai lá ler que você vai, se você aplicar aqueles princípios lá, a tua vida muda. E ali tá dizendo exatamente isso. Plante a sua semente, porque quem planta colhe, mas plante de maneira variada, porque você não sabe se essa vai frutificar ou se aquela vai frutificar, qual que vai ser a boa, qual que vai ser a ruim. Então ela também ali já está trazendo esse princípio de diversificar, de espalhar, de fazer diferente, para que você possa proteger o seu investimento, proteger o seu dinheiro, proteger a sua renda e criar realmente algo melhor para o seu futuro. Então, de novo, reserva de emergência estava ali,
O planejamento na diversificação estava ali? Você achou o que você queria de planejamento? Lucas 14, 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre ou uma ponte, construir uma ponte, não se senta primeiro e calcula as despesas para ver se tem com o que acabar? E se tem os recursos necessários para edificá-la, para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem de você. Gente, planejamento é fundamental, né? A gente planejou 2 anos a nossa mudança para os Estados Unidos. A gente planeja por um bom tempo quando a gente pretende fazer um novo tipo de empreitada ou de investimento. Eu imagino que você planeja algumas coisas na sua vida. Você não planeja tudo, começa a planejar, porque você vai ver a diferença no resultado que você vai estar recebendo quando você faz dessa maneira. De novo, mais um princípio que a gente traz, que é algo que está amarrado na gente, nos nossos valores, por causa da região, por causa da fé que a gente tem, né, e daquilo que a gente busca. Tem um outro princípio muito forte que eu quero também passar para vocês aqui, é que você deve acompanhar o que está acontecendo com o seu dinheiro, né? Também é um princípio bíblico isso. Está escrito em Provérbios, de novo, 27 e 23. Fala assim: esforce-se para saber como as suas ovelhas estão. Dê atenção cuidadosa aos seus rebanhos. Então não adianta você criar um projeto, criar uma empresa, criar um investimento, né? O olho do dono engorda o boi, não é isso que Engorda o fala? gado. Engorda o gado. É. Então, esse ditado aqui tá um pouquinho diferente. É quase que o olho do dono engorda as ovelhas, né? Porque na Bíblia tá falando disso. Mas é esse princípio que tá lá. Então, é preciso que você fique de olho, é preciso que você dê atenção, que você acompanhe. E como é que se acompanha o investimento? Você precisa entender como ele funciona. Você tem que ser a pessoa que faz o seu investimento? Não. Mas você precisa entender o que ele acontece para você poder acompanhar e saber se você está indo para o lado certo ou errado. De novo, mais um princípio que está na Bíblia. Agora, por que de fato investir? Tudo bem que está na Bíblia, vários ensinamentos, várias lições. Ah, o que nos motiva a investir? Eu vou falar por mim, tá? Eu, no meu tempo aí de cristã convertida a Cristo, porque eu sempre fui cristã, mas eu não estudava a Bíblia no começo, eu fui entender melhor sobre Bíblia, sobre Cristo e tudo mais depois, na época da faculdade. Mas eu cheguei a fazer algumas viagens missionárias e eu fiquei apaixonada. É muito, muito bom servir. É muito, muito bom poder ajudar o próximo, poder estar disponível. E isso mexeu muito comigo. E quando a gente investe, a gente cria algo que é o que todo mundo quer, né? Que é a liberdade, é o tempo livre para você fazer o que você ama. Quando você trabalha escravo do dinheiro, você não consegue servir, você não consegue, a não ser no domingo, se você não trabalha no domingo, você consegue ir na igreja. Mas e se você está escravo do dinheiro trabalhando lá todo santo dia, como é que você faz uma viagem missionária? Como é que você pode ajudar de fato uma pessoa? Viver confortável, a gente escuta muito isso, né? As pessoas querem viver confortável. Gente, viver confortável não é bíblico. Você não pode querer viver confortável. Você tem que ir além para você dedicar mais o seu tempo, mais o seu conhecimento, mais os seus recursos para ajudar outras pessoas. O confortável não tem isso sobrando. Viver na zona de conforto é empobrecer, na verdade, né? Porque ou você está retraindo ou você está expandindo. Não tem como ficar parado, porque se você ficar parado, a economia está te engolindo, né? Existe a inflação, a gente já falou disso. Você não sabe o que é inflação, é aumento do custo de tudo aquilo que está à sua volta, ou seja, sua vida está ficando mais cara. Então, se você está ali confortável e acha que está bom do jeito que está, você vai ter um problema financeiro na sua vida. Você precisa crescer, você precisa expandir, você precisa desenvolver para você ser confortável, né? Então, o crescimento ele nunca termina. Agora, como é que você consegue fazer isso quando você não quer dedicar o seu tempo? É através do investimento. Então é por isso que a gente investe. Porque a gente cria a riqueza, a gente cria o dinheiro para que ele crie o quê? O tempo para a gente poder entregar e colocar naquilo que realmente importa para a gente. Né? Importa para a gente a nossa família, importa para a gente a nossa qualidade de vida, importa para a gente a nossa qualidade de tempo, mas importa para a gente falar de Cristo, importa para a gente fazer missões, importa para a gente levar ajuda e auxílio para outras pessoas. Como é que você quer ajudar alguém se você não pode ajudar você mesmo? Né? Como é que você quer transformar o mundo se você não pode ajudar você mesmo? Então, essa é a importância do investimento. Não é só o ser rico, ter tudo para mim. Não é esse o ponto final. O ponto final é o quanto eu posso ajudar as pessoas quando eu tenho um recurso maior, superior, que está sendo entregue para mim. E a gente volta para o princípio dos talentos. Como é que eu vou ter um recurso maior se eu não estou sendo um administrador
inteligente se eu não estou colocando esse dinheiro para trabalhar, se eu não estou fazendo esse dinheiro multiplicar? Então, esses são princípios que a gente tem enraizado e que a gente usa no dia a dia para tomar as nossas decisões. E eu tenho certeza que isso muda e molda muito daquilo que a gente faz. A Bíblia, ela fala muito sobre finanças e sobre dinheiro, né? Quantas menções São entre 2.300 e 2.500 versículos que falam ou dinheiro, ou investimento, ou finança ou na Bíblia. gestão, né? De É. alguma forma. Agora, você sabe qual é o segundo tópico mais falado na Bíblia? Qual? Reino de Deus. Reino de Deus. Quando a gente percebe como o dinheiro funciona, como eu faço a gestão do dinheiro, como eu posso multiplicar, colocar ele para trabalhar por mim, eu consigo ficar disponível para servir no reino. Eu consigo estar disponível para ajudar e seguir o meu propósito, que com certeza é envolvendo outras vidas, outras pessoas. E é expandir o reino de Deus. E então, eu entendo que existe, no plano de Deus para as nossas vidas, existe sim essa questão de você aprender, entender como funciona para ir lá e ajudar o próximo. Aprender o quê? Aprender tudo, é conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver de absolutamente o máximo de coisas, melhor, porque você ajuda mais pessoas. E isso envolve sim finanças, isso envolve sim dinheiro. Para chegar num ponto de você ser como Jesus, e se Deus falar para você, ajude aquela família, você não questionar, eu tô viajando, porque eu não tenho dinheiro para ajudar aquela família. É para você chegar num ponto de você ter o dinheiro para ajudar sem titubear, sabe? Então vamos lá, então existe um processo aqui, né? A coisa não acontece do dia para a noite, né? O dinheiro não surge do nada, a gente trabalha, a gente faz e a gente aplica. Então, Inclusive, Jesus trabalhou até os 30 anos. exato. Como é que a gente pode Foi o deixar melhor. claro um ciclo, aí uma sequência, né? Um caminho, né? Onde eu tô hoje e aonde que eu tenho que mirar. Porque é legal trazer esse exemplo, né? Gente, tudo que a gente tá falando aqui tá baseado com a fé, porque tá baseado. Onde estão os princípios? Da onde a gente tirou essa educação? Da Bíblia, né? Tá tudo lá, tá tudo escrito lá. Mas a gente tem algumas etapas, por exemplo, de ter etapa de que o dinheiro não tá ali, eu tô trabalhando, eu tô ralando, né? Eu tô na base, tô na fundação, tô no começo. Como é que pode fazer esse passo a passo pra gente poder chegar no objetivo final, que é esse de fazer aquilo que a gente gostaria? O primeiro passo é ter um objetivo, né? Puxa, eu quero chegar nesse ponto, o ponto de poder servir, o ponto de estar disponível, o ponto de ser generoso o suficiente sem questionar de onde veio essa ideia, se é coisa da minha cabeça ou se foi realmente um chamado de Deus, ou você sentiu que você precisa ajudar essa pessoa. Mas existe, né, esse passo a passo. Quando a gente tá nessa parte aí de criar o objetivo, normalmente sempre tem dois lados da balança, né? Vamos colocar assim a balança. Tem o lado do eu tô complicado hoje, tá difícil pra mim. O dinheiro que eu ganho não é o suficiente, eu vivo de pagamento em pagamento, tô na corrida do rato. Como é que eu saio disso? Qual que é a solução pra isso? Qual é a medida, né? Diretamente com isso. É simples, você precisa gastar menos e fazer mais dinheiro. Não tem uma resposta mágica pra você. Tem uma solução matemática que você precisa administrar o que você faz de dinheiro, reduzir os seus gastos e muito provavelmente criar uma nova renda para que você possa aumentar o seu income, a sua renda. A partir desse momento você vai conseguir equilibrar, e quando a gente fala equilibrar de novo, renda e despesa não é assim, não é 0 a 0, é despesa, renda. Existe uma diferença grande, porque é esse espaço que vai começar a mudar o seu futuro e fazer com que você vá para o próximo level, e o próximo level é que a gente vai começar a fazer o negócio realmente acumular. Não é isso? Quando o Raul trouxe Provérbios, que falou para você fazer gestão da ovelha, né, e tal, você precisa ter ovelha. Como é que eu faço a gestão, né, se eu não tenho ovelha? E como é que a ovelha, a gente já entende que é um investimento. Você, ou é o seu business. Ovelha para o mundo de hoje, gente, são os assets, são os ativos. O que que é ativo? Tudo que coloca dinheiro no seu bolso. Né? Então, aí pode ser isso que a Lê tá falando. Pode ser a sua empresa. No caso da Bíblia, a ovelha, você corta a lama, transforma num, né, é tudo que você vai transformar em mais dinheiro. Então, pode ser empresa, pode ser uma terra, pode ser uma propriedade, pode ser Estoques, investimentos, pode ser aquilo que você tá fazendo o dinheiro acumular. isso. Mas eu tenho pouco. Então, procure algo que vai te gerar renda com pouco. De repente, você escreve um livro e põe o livro à venda, ele vai te gerar uma renda.
Você compra uma propriedade no leilão, ai, mas eu não sei, vai estudar, vai aprender tudo. Gente, ninguém nasceu sabendo. Galera, vamos lá. Não tenho dinheiro, Raul, Ale, não dá para investir. Eu ganho 5 mil, gasto 5 mil. Beleza. Então a matemática para você começar a investir é investe 2% da sua renda. Quanto que é 2% dos 5 mil? Né? Tipo, 1% seria 50, 100 Sim. dólares. Você vai investir 100 dólares. Você vai viver com 4.900. Você consegue cortar 100 dólares em alguma coisa. Cancela o Netflix, cancela a Disney, cancela a assinatura do parque, a gente estava falando disso agora há pouco. Cancela alguma coisa. Troca de carro. Exato, faça uma troca. Essa é a palavra. Troque um passivo, uma despesa, por um ativo. Alguma coisa que vai começar a multiplicar. Pô, mas 100 dólares vai mudar vai mudar a sua vida por completo. 100 dólares vai mudar a sua vida por completo. Não pelo dinheiro, mas pelo hábito de você começar a investir e multiplicar o dinheiro. Para você conseguir mudar de uma etapa 1 para uma etapa 2, você precisa criar esse novo hábito. Você começou a fazer esse investimento, nem que seja com esses 100 dólares, o próximo passo que você vai fazer é diminuir ainda mais a sua despesa ou criar mais renda, que você já começou a fazer. Porque a partir do momento que você pegou esses 100 dólares e colocou ele para investir, se ele render 5% ou 10%, você ganhou mais 5 ou 10. Você ganhou dinheiro, você fez dinheiro num novo lugar. Então você começa a ver a multiplicação, você começa a ver esse resultado e você começa a querer mais. Né? Você vai ser mordido pelo bichinho do investimento. Né? Porque nada melhor do que ver dinheiro entrar na sua conta sem você ter feito diretamente absolutamente nada para aquilo acontecer. E aí você vai medindo e você vai mudando para a próxima etapa. Pô, 2%, muda para 4%, muda para 5%. Chega em 10% e vai crescendo essa escadinha. Isso. Agora, aqui eu entro com a parte da fé. Você quer alcançar um determinado patamar, você vai arrumar suas finanças, você vai começar a investir, vai criar um ativo. E essa é a sua ovelha. Mas aqui você precisa ter o seu lado de generosidade em ação. E o que é o lado de generosidade? É você ofertar, é você dizimar, é você separar uma parte do que você faz de renda para devolver para a igreja, para o Senhor, na verdade, né? O que a igreja vai fazer com esse dinheiro, o Raul já falou, não interessa. Mas é a parte em que você vai ver o milagre acontecer ou você vai ver a graça de Deus. Até porque em Malaquias ele fala, né? Quando você dá o dízimo, ele abre as portas do céu e faz chover sobre a sua vinha ou sobre a sua plantação. Agora, se você não tem vinha ou plantação, vai chover sobre nada. Então, você precisa investir. E vai chover. Acredite que vai chover. Provérbios 10, Cara, não, peraí, 22... volta aí. Essa parada é forte. Porque assim, vai chover sobre o seu investimento. Vai chover sobre os assets que você construiu. Se você construir 0, quanto é 0 vezes 0? Quanto é 100 vezes 0? Quanto é 10 milhões vezes 0? 0. Não vai acontecer nada. Então, você precisa... Deus abençoa, mas você precisa dar o primeiro passo. Não é, né? É a história do helicóptero. O cara tá no rio, todo mundo já deve ter escutado. Você não escutou, né? Tá lá, tá rolando uma enchente, o cara tá em cima do telhado, não tem mais opção, não tem mais solução. Deus vai me salvar, Deus vai resolver. Vem um helicóptero, desce lá a alça e o cara fala, não, fica tranquilo, Deus vai vir me resgatar. Aí passa o barquinho, vem, sobe no barquinho. Não, Deus vai me resgatar. Gente, a solução tá ali, mas você precisa dar o seu Não, passo. mas termina a história. O cara morre, encontra com Deus e fala, Deus... Por que você não me resgatou? Eu falei, pô, eu te mandei helicóptero, eu te mandei barquinho e você não foi. Exato. A gente tá falando pra você, invista, cria a sua ovelha, faça a sua plantação, porque vai chover bênção sobre o que você tem de ativo. Agora, você não tem ativo? Deus, por que você não abençoou? Abençoar o quê, meu filho? Você não tem uma ovelha. Pensa nisso. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Gente, produz riqueza, mas você precisa fazer a sua parte. Tá bom? Tá, e depois disso? Depois disso, você precisa acelerar. Ir ampliando o processo. Né? Como eu falei, começa com 2%, vai para 4%, vai para 10%, vai para 20%, vai para 30%. Gente, o dinheiro vai fazer dinheiro. Dinheiro faz dinheiro. É assim que a gente cria riqueza. O dinheiro ele vai multiplicando, ele vai aumentando. Aí eu coloco um desafio para você. Né? Você quer crescer, você quer fazer, você quer multiplicar, mas coloca um limite de onde você precisa de recursos. Você não precisa de 100 milhões por mês para viver. Se você estiver fazendo esse dinheiro, vive com muito menos, distribui muito mais. Porque quanto mais você dá, aí já é um princípio universal. Até quanto mais você entrega, quanto mais você dá, quanto mais você doa, mais você recebe.
E acontece. Eu desafio você a fazer, acontece. Eu não tô falando pra você dar mais pra igreja, né? Vou dar 80% pra igreja e 20% pra mim. Não é isso que eu tô falando já. Tô falando de dar, de doar, de ajudar. Existe um monte de ONG, existe um monte de pessoa necessitada, existe gente passando fome, existe um monte de coisa que você pode ajudar. Agora, o melhor para você ajudar é você ter construído a sua riqueza para você poder fazer e não depender de outras pessoas. E a pergunta que a gente deve se fazer sempre é: quem influencia as suas decisões de gasto? Quem influencia as suas decisões de gasto? Ai, como é que ele chama? Graham, esqueci o nome dele. Fala o que é, eu lembro o nome dele. Ele fala assim: me mostra o seu extrato bancário e eu falo onde está o seu coração. O Billy Graham. Billy Graham, obrigada. Billy Graham fala isso: me mostra o seu extrato bancário e eu te falo onde está o seu coração. Quem influencia as suas decisões de gasto? É o seu desejo? É algo que é besteira? É supérfluo? É passageiro? São tesouros que a terra consome, bicho corrói? Ou realmente você tem o seu coração voltado para ajudar, servir? O seu extrato vai dizer. E quanto mais você fizer isso, você vai viver no conforto que você queria, mas sem você estar na zona de conforto. Porque ele vai estar lá. É impressionante. Quanto mais você dá, mais você tem. Simples. Você sabe que a Bíblia fala também da zona de conforto, né? Ele fala: amplia sai da tua tenda, estende as estacas da tua tenda. Isso é tão interessante, porque imagina você dentro da sua tenda. Aí a Bíblia fala: amplia a estaca da sua tenda, amplia, sai da sua tenda. Para você ampliar, você não consegue ampliar do lado de dentro. Imagina você acampando e você querendo ampliar a sua tenda. Você não vai pegar pelo lado de dentro a estaca e andar por dentro, ampliar. Você tem que sair dela, sai da zona de conforto. Se você quer aumentar a tenda que você vive, você quer aumentar o que você tem, você tem que sair. Vai enfrentar, seja lá o que for que tem lá fora. Você vai pegar a sua estaca e vai puxar. Não é fácil, mas é só assim que você vai aumentar a sua tenda. É simples. Quando a gente tá crescendo, a gente é criança, vira adolescente, vai crescendo, dói. Dói. Crescer na vida, crescer financeiramente, também dói. É desafiador. É desafiador, a gente não sabe o que vai Mas é enfrentar. recompensador. É recompensador, principalmente quando você tem a bênção do Senhor sobre você, porque produz riqueza. Interessante, né? Tá, e depois disso? Depois disso, Você acelerou, você fez, você acumulou, você multiplicou, você começou a doar cada vez mais. agora você vive na generosidade. Você vive assim, você espelha a graça de Deus o tempo todo. Você ajuda as pessoas, você não mede esforço ou você não sofre para ajudar o outro. Isso é muito, muito bacana. E eu Esse é o gosto, nosso gol. eu gosto do termo você é o sócio de Deus, mas o sócio minoritário, porque quando Deus vira para você e fala: investe ali, ou ajuda ali, ou faz aqui, ou ajuda agora, você, ok, é agora, vamos lá. É isso, essa é a visão. Não é viver no luxo o tempo todo, cheio de compromisso. Você não consegue ajudar o próximo. Muito pelo contrário. É estar livre e disponível para ajudar o próximo sempre. Pô, então aí estão vários valores que a gente tem, né? Vários princípios que a gente tem, que a gente traz isso da nossa fé, que a gente traz isso da Bíblia, que são princípios que realmente impactam, transformam, que muita gente usa de outra maneira para falar, mas ele tá lá, tá na Bíblia. Então a gente tem certeza que isso faz total diferença na nossa caminhada, naquilo que a gente está construindo e no gol que a gente está buscando, que a Lê já compartilhou aqui com vocês também. Muito bom, muito bom. Gente, quem quiser saber do plano da salvação, é só mandar uma mensagem. Manda mensagem. E Semana da Liberdade Financeira, acompanhe, fique de olho. Semana da Liberdade Financeira na América. Vai ser um prazer ter você conosco. Encontra aqui um clique em algum lugar, entra, se informa. Tem aqui embaixo na descrição, sempre tem o link da Semana da Liberdade Financeira para você se inscrever e poder participar. Também se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, põe o sininho, né? Não esquece de fazer isso. E a gente quer aproveitar aqui porque acabou de passar o Natal, né? Então, Feliz Natal para vocês. E é um pouquinho atrasado, mas que Deus realmente possa aí estar abençoando a família de vocês.
e que você aí comece a fazer a sua parte, porque ele vai derramar a chuva sobre a vinha de vocês, mas você precisa dar o primeiro passo. Que 2024 seja, assim, abençoado, de muita abundância e fenomenal na sua vida. Valeu, galera. Até o próximo. Tchau, tchau.